O Paulo fala aqui, falou. Eu tava aqui lendo a Bíblia. Tava aqui no livro do pastor Hermas. A metáfora 6. No segundo livro, no terceiro livro do pastor Hermas. No capítulo 6, ou metáfora 6. 6 não, perdão, 5. Dos 58 ao 60 diz uma coisa que é interessante. Eu disse: Senhor, agora eu entendo o significado que eu vi vossa explicação. E ele me falou: ouve mais um pouco. Mantém teu corpo limpo e puro, para que o espírito que habitar nele possa testemunhá-lo e ser admirado por ter habitado em ti. Cuida também para que ele não seja influenciado por tua mente, para que ele não se deteriore, para que tu não o insultes com nenhum pecado. Pois, se corromperes teu corpo, estarás corrompendo o Espírito Santo. E se corromperes o Espírito Santo, morrerás. E respondi: e se por falta de conhecimento isso tiver acontecido antes mesmo de alguém ter ouvido essas palavras? Como é que como aquele que corrompeu o corpo poderá alcançar a salvação? Ele respondeu: para as ações que um homem cometeu anteriormente por ignorância, Deus só pode proporcionar um remédio, pois todo o poder permanece a ele. Mas agora deves preservar-te e, sabendo que Deus é poderoso e misericordioso, Ele irá te perdoar pelo que fizeste de errado, caso no futuro tu não corrompas teu corpo ou espírito. Enfim, aqui tem toda uma explicação anterior da metáfora, que ele vai falar sobre o espírito estar em bom corpo e tal o tempo inteiro. Dentro do cristianismo, a gente vê, de forma geral, ressonâncias de falar sobre como o corpo é templo do espírito, né? E a gente vê nas cartas de Paulo um aviso, né, que ele fala sobre isso. Não andeis em pecado para não entristecer o Espírito Santo, né, quais estáis selados para o dia da redenção. Paulo vai falar outra coisa, que é: comete pecado contra si próprio, com o próprio corpo, tais pecados, tais naturezas de pecado. Jesus tem uma coisa que fala também sobre a importância do corpo, mas é sublinhada outra ideia, que ele fala assim: não é o corpo mais do que as vestes e a vida mais do que a comida. Enfim, tem esse carinho, esse afeto para a ideia do corpo. Eu estava aqui comentando sobre isso. Isso é até bom para mim. Isso é uma coisa que deve fazer envolver meu coração. E esse livro do pastor Hermes é um documento parte do cristianismo primitivo, em que muita comunidade tinha até se discutir a sua canonicidade, né? E ele fala o seguinte: ele fala tudo que a gente já sabe mais ou menos sobre o corpo à luz da tradição bíblica e a tradição, entre aspas, extra-bíblica cristã, mas ele vai falar sobre bons tratos, né? Ressonar bons tratos ao corpo, sobre a adequação, sobre até a mentalidade do corpo, cuidar da mentalidade e tal, para que o corpo não prove, cuidar até de uma forma, enfim, de forma geral, do próprio corpo como receptáculo. E
às vezes, gente, dentro do cristianismo, a gente quer falar dos budistas, dos espíritas e tal. A gente foca em muita coisa para falar do espírito, do poder do espírito, da profecia e tal, mas esse aspecto, né, mundial de disciplinar o corpo, a mente, se alinhar com o espírito, era bem cristão, né? Eu particularmente, por exemplo, a iniciativa O Caminho, né, que se tem aqui, que a gente tenta resgatar o máximo e no que pode, porque nem tudo agora é tão útil para se regressar totalmente como antigamente, as raízes da fé cristã primitiva, da fé do caminho, daquilo que se conhecia como caminho, que encosta um pouco numa teologia mais ou menos essênica ao contexto da igreja. A gente tem esse lado mais eremita, mais mongista, sim, né? A gente tenta pegar isso, mas é bom a gente lembrar desse tempo, dessa disciplina corporal. Eu sei que parte do cristianismo se entende, com um estudo mais profundo se entende, mas é uma parte pouco importante que a gente compreende, que a gente faz uso. A gente, por exemplo, até subestima as coisas do corpo, nada serve, etc. e pá, não tem tanto proveito. Quando o Paulo fala sobre algumas coisas lá, né? O corpo nada serve, Paulo está falando sobre um seriado de coisas. Mas Paulo não está dizendo que nada... Não, nem nada serve, perdão. Ele fala que não tem muito proveito, mas também o que Paulo está comparando, realmente, diante daquilo que Paulo está comparando, não tem nada que seja muito proveitoso diante daquilo que Paulo está botando em comparação. E essa é a intenção de Paulo. Mas o sentido de Paulo não é diminuir no sentido de desprezar, mas é de buscar por prioridade, né? Por prioridade, por maior foco. Até porque essa primeira coisa que Paulo fala, né, é ela que fará dar sentido à segunda coisa menor. Então, Paulo, quando diminui os exercícios do corpo, eu vou explicar um pouco sobre esses exercícios do corpo, é provavelmente costume que a igreja primitiva tinha, que hoje a gente não tem mais, de autodisciplina, aquelas coisas que lembra aquela pegada um pouco mais ascetista. Quando eu falo ascetista, eu não estou falando de asceta, de ir para os matos não, mas de meditação, de exercício de oração concentrado, de ficar parado para orar, de louvar, etc. e pá. Essas buscas de mobilidade corpórea, né? E de densar o corpo, de jejuns, de talvez até uns atos mesclando com penitência. Você fala assim, Pedro, mas isso é antibíblico, penitência, etc. e pá. Nos tempos moldados às coisas judaicas e romanas, penitência era bem natural, né? Disso que ia acontecer. Então, algumas coisas bem parecidas, a oração, algumas coisas, sacrifício, algumas paradas mais assim, mais enfim de coisas, jejum, seletividade alimentar, votos, de fazer alguma coisa, etc, etc, etc. Esses aspectos mais coisas que a gente hoje em dia não tem muito não, porque a gente é um pouquinho arrogantezinho. A gente fala, se você está fora da Bíblia, a gente não quer esse negócio assim. Mas tinha muito no mundo antigo, né? Você também não precisa fazer, mas você também não precisa negar, como se fosse uma mentira absurda ou alguma coisa. Enfim, é bom que a gente passe a tratar da saúde do nosso corpo, procurar no que puder, no que der, sermos amigos dos nossos corpos. E eu não estou falando só sobre pecado, mas eu não estou caindo em prostituição, mas eu não estou usando droga, mas eu não estou me alcoolizando nos excessos, mas eu não estou bebendo, comendo nos excessos, etc. e pá. Estou falando só sobre isso não, estou falando em ser amigo do nosso corpo, em entendê-lo e usar do entendimento cada vez mais sobre ele e nos alinharmos com ele para guiarmos a ele com
a submissão ao espírito, a submissão ao espírito. E tornar o espírito amigo do nosso corpo, e tornar o corpo, principalmente o corpo, amigo do nosso espírito. Comendo bem, dormindo bem, vivendo bem, né? Orando, meditando, musculando, autodisciplina, né? Meditando, orando, voz altas, fazendo exercícios para a mente, para o corpo, tomando banho de sol, né? Fazendo todo o necessário. E é isso. É bom falar um pouco sobre isso, porque quase nunca é novidade, na verdade, a gente falar sobre espiritualidade, falar sobre o mistério do espírito, né? Então, para variar um pouquinho, a gente fala só hoje sobre o corpo, sobre o vaso que deve ser bem cuidado, porque dentro dele é guardado uma coisa caprichosa e valiosa chamada Espírito Santo. Mas você não vai pegar um motorista fino, um motorista maravilhoso, potencial, que tem uma capacidade ótima, e não vai colocar ele num carro todo quebrado, todo impotente, que funciona com muita força. Nem tão pouco será possível a gente conhecer e testemunhar vividamente a habilidade total do motorista no empenho daquele carro que é todo limitado. O motorista será altamente limitado, embora ele possa muito mais, mas o carro não conhecerá seus caprichos e nem quem por ele é transportado. Às vezes essa situação, às vezes a gente tem que saber que o espírito tem todo um potencial. A gente tem que adequar o nosso corpo a essas capacidades virtuosas de vida, de libertação de mentalidade, de força, de autoconhecimento, né? Pedro, eu falo de autoconhecimento, isso parece coisa budista, isso parece não sei o que, isso parece coisa hinduísta. Cara, é sabedoria para tudo, menos bíblica, né, para algumas pessoas. Mas uma das principais virtudes do espírito no nosso ser é o domínio próprio. E o domínio próprio, às vezes, ele é bem musculado por autoconhecimento. Porque a gente só verdadeiramente domina algo com melhor empenho quando verdadeiramente conhecemos esse algo. Quando esse algo ainda nos é estranho, não sabemos como sujeitar e nem reconhecer os seus padrões, os seus modelos, a forma como que isso funciona. Não é garantia o conhecimento de si mesmo ter domínio próprio em excelência. Mas, assim como não é garantia ter uma boa espada na mão de um mau guerreiro, né? Mas ter uma boa espada é com certeza bom para alguém que quer se tornar um bom guerreiro, né? Então, autoconhecimento, trabalhar, se conhecer, saber seus limites e saber quais limites você deve quebrar, você deve manter, né? Os limites você deve construir, né? Os limites você deve destruir e tal. Saber quem é você, como você se funciona, é aumentar em capricho o autodomínio. E talvez até se ofertar em autodomínio para o espírito com mais facilidade. Então procure se conhecer. Agora é necessário um trabalho altamente honesto. É necessário uma visão desnuda sobre si mesmo. Se desfazer de todas as vestimentas que defendem nosso ego, nossa soberba,